entrarmos aqui. Amém. Deus abençoe. Graça e paz a todos, amém? Amém. E olha que eu nem vim preparado para uma confusão dessa. Aliás, esse culto está sendo revelador para mim. Eu estava aqui, sabe, anunciando as coisas e a pastora Mina corrigindo. Igualzinho comigo. Eu falo horário, minha mulher fala não. Eu falo o dia, ela fala não. Eu falo vamos fazer, ela fala não. Mas esse casal são preciosos, essa é uma família preciosa, é um prazer estar com vocês. Pastora Mina, Simon é um irmão, Rogério, aqui eu tenho uma família. Bom, minha proposta hoje, nesse encerramento, né, ou comemorando aí o encerramento dessa segunda fase dos cursos relacionados à família, eu gostaria de dividir com vocês uma reflexão, algo muito simples, aliás, que na maioria das vezes nós já sabemos. O desafio é lembrarmos na hora certa. Então, só para eu entender aqui, quantos aqui ainda não casaram? Isso, Deus te abençoe. Te sustente assim, divirta-se, seja feliz, e se um dia cansar, case-se. Quantos casados nós temos aqui? Olha que beleza, isso aí. Viu como é que eles gritam, solteiro? Isso é dor. Mas olha uma estatística que eu quero te dar agora, que eu acho que nesse ambiente não deve ser diferente. Um alerta para os homens. Quantas viúvas nós temos aqui? Por favor, levante sua mão, mesmo que você tenha se casado novamente. Todas as viúvas. Nós temos uma aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, tem outra lá. Deixa eu ver se tem aqui. Aí em cima tem, faz assim para eu. Tem lá. Tem aí? Isso. Quantos viúvos temos aqui? Um. Solteiros, vai um alerta para vocês. Casamento mata homem. Deu para notar, né? Os caras tudo morreram. E já estão aí, cheios de saúde. Pois é, gente. Minha proposta é falar com vocês sobre os desafios que uma família precisa estar pronta para enfrentar. E uma das melhores maneiras de enfrentarmos esses desafios com sucesso é entendermos quem somos nessa dinâmica familiar, o lugar que ocupamos, a responsabilidade cuja qual nós precisamos ter. Porque se entendermos isso, provavelmente vamos facilitar a vida das pessoas que convivem conosco. Pessoas que reconhecem o seu posicionamento, o seu posto, que reconhecem suas obrigações, e elas facilitam a vida dos outros. Quando você observa a intenção dos alunos da escola de profeta, agora dirigida por Eliseu, eles chamam Eliseu e dizem: olha, nós gostaríamos de aumentar a nossa escola, mas para isso cada um de nós estamos dispostos a ir a buscar cada um uma viga, porque entendemos, se cada um de nós fizermos a nossa parte, fica leve para todos, fica mais fácil para todos. Quando um homem, um marido, ele é capaz de identificar sua missão, seu propósito, atender às demandas de sua família, automaticamente, isso fica mais leve para a esposa,
fica mais leve para os sogros, fica mais leve para os filhos. Quando uma mulher é capaz de assumir seu posicionamento, suas tarefas, entendendo quem ela é no papel de mulher, no papel de esposa, no papel de mãe, no papel de nora, isso facilita muito a vida de todos. Quando uma sogra entende qual é seu papel, quando o filho entende o seu papel e o desempenha, isso automaticamente faz com que o relacionamento se torne mais suave, mais ameno. Quando pessoas não sabem, ou sabem, mas não querem cumprir, isso dificulta em muito e causa uma série de problemas para todos. Uma sogra que não sabe se posicionar é um problema sério para o casamento de seus filhos. Uma nora que não sabe sua posição, um pai que não entende a sua posição, causa sérios problemas para seus filhos, para seu casamento. Ou seja, se melhorarmos a postura dos indivíduos em sua individualidade, melhoraremos o ambiente coletivo. E aqui falando de família, mas com certeza todas as vezes que melhoramos o indivíduo, melhoramos o ambiente que esse indivíduo frequenta. Seja qual for, pode ser o familiar, o religioso, o corporativo. Então, eu quero falar um pouco sobre isso com vocês hoje. E vou usar 2 textos para abrir a minha mensagem. O primeiro é Mateus 6, 34, que diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu próprio mal. Quando olhamos para isso, nós entendemos que cada dia traz consigo seus desafios. Desafios este que impede uma pessoa de ser a mesma todos os dias. Aliás, somos incapazes de ser o mesmo durante todo o dia, dependendo do ambiente periférico, dependendo da notícia que nos chega, dependente de situações hormonais que podem despertar em nós momentos, períodos de instabilidade, e não é doença, são momentos, fases. Então nós não somos robôs. Eu não gosto de fulano porque ele cada dia está diferente. Isso é gente. Gente não consegue, ninguém é um robô para ser todos os dias do mesmo jeito. Então o texto está dizendo que para cada dia, ou cada dia traz consigo o seu mal, suas adversidades, seus problemas. Para quem? Para você. Para quem? Para seu marido. Para quem? Para seus filhos. Para quem? Para seus pais. Para quem? Para sua nora, para sua sogra, para seus cunhados. Então todo dia traz consigo o seu mal. Para quem? Para todos. Às vezes não na mesma intensidade. Tem dia que o dia é mais difícil para minha esposa do que para mim. Então a minha tolerância tem que ser maior naquele dia, porque a pressão que ela está recebendo foi maior do que a minha. Tem dia que a pressão maior é em mim, e isso requer dela mais habilidades. Isso eu estou falando de dias, imagine de fases, para nós que temos filhos e que vamos ter que conviver com todas essas fases e obtermos sucesso. Para isso, para combater o mal
de Mateus 6:34, vamos usar Mateus 28:20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias maus, ou todos os dias que trazem consigo a sua maldade, também traz consigo as misericórdias do Senhor, que se renovam, elas não se repetem, elas se renovam a cada manhã, porque todos os dias trazem consigo seus desafios. Então hoje eu quero conversar um pouco com vocês, e é importante que você esteja do lado do seu familiar. Por quê? Porque quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Você não briga comigo, eu moro em Xerém. Você briga com esse homem, com essa mulher, certo? Com essa pessoa que convive com você. Por quê? Porque às vezes é ele que vai tomar a água na garrafa e deixa um dedo dentro da geladeira. Eu acho que ele pensa que quem vai tomar água depois é um passarinho. Tá certo? A pessoa que vai fazer aquilo que não te agrada, aquilo que... Mas pastor, e só faz aquilo que me aborrece, é lógico. Porque a deficiência é potencializada por Satanás. Tem gente que não fica possesso, não é full time, mas é freelance. Não tem umas pessoas que assim, só um motoboy do chifrudo? Tem. Parece que levantou aquele dia só para te perturbar. Então eu vou tentar ajudar você com algumas informações que provavelmente você já sabe. Mas a vida, a dinâmica da vida, ela é estabelecida em 3 pilares. Repita comigo: harmonia, desarmonia e reparação. Isso. Esses são os 3 pilares: harmônico, desarmônico e reparação. É assim que funciona. Nós precisamos entender que onde há vida há desordem, onde há vida há bagunça, onde há vida há sujeira, há resíduos. Se não tem vida, não tem resíduo, não tem bagunça, não tem nada. Por isso é importante você entender que numa casa, numa família, coisas desarmônicas são normais. Bagunça é normal, porque lá tem vida. Você está entendendo? Eu tenho uma secretária que trabalha lá em casa. Ela vai 3 dias, segunda, quarta e sexta. O que ela vai? Reparar a desarmonia que eu, minha mulher e meu filho causamos. Nós somos só 3. Tem dia que parece que tem uma multidão dentro daquela casa. São 3 pessoas, 15 copos sujos. É meia, sapato, cueca. Certo? É uma bagunçada. Por quê? Aí ela chega na segunda-feira. Para quê? Para trazer a harmonia com a reparação. Chega de manhã, menino, pensa num troço harmonioso. À noite. Ela vai embora às 5 da tarde. Quem é que chega? Eu, minha mulher e meu filho. O que tem lá? Harmonia. O que nós vamos fazer? Desarmonia. E aí suja com um par de dente e puxa o rolo de papel higiênico que fica pendurado, e um deixou aqui, o outro deixou lá, o outro deixou aqui. Mas pensa num troço doido. Eu acho o maior barato quando você vai na casa de alguém visitar, principalmente se você avisa. Eles pensam que nós é o otário. Tudo arrumadinho. Aí tem aquela xícara. Se tomar cuidado, você sente o cheiro da múmia.
Porque parece que veio do Egito, porque nunca usou. Porque é tudo muito rápido, é muito dinâmico, você está entendendo? Não dá tempo, tá certo? Mas aquele dia, alguém quer vender para você, que é sempre assim, almofada no lugar, tudo arrumadinho, tá certo? Então, a vida, ela faz bagunça. Você chega numa casa, é importante você ver uma mancha assim, de uma parte de dente, no lavatório que não saiu. Você olha e fala, nossa, vive gente aqui, escova dente, olha aí. Porque às vezes é tão organizadinho. Então a vida é bagunça, a vida é desordem, é assim. Qual é o grande problema? É que tem que haver reparação depois da desarmonia, para que as coisas voltem a ficar harmônicas, e depois, de novo, bagunça. Lembra que eu falei? A moça vai na sexta, arruma. Eu, minha mulher e meu filho, bagunça sábado e domingo. A moça vem na segunda, arruma. Na terça, nós bagunça. Na quarta, ela arruma. Na quinta, a gente bagunça. 32 anos assim. Eu e minha mulher e meu filho. Tinha um outro bagunceiro, mas esse casou. Perdeu o juízo. Louvado seja Deus. Tá certo? Então, é importante que nós venhamos entender que a dinâmica segue esses 3 pilares: a harmonia, desarmonia e reparação. Se nós entendermos isso, nós podemos viver de forma mais suave. Qual é o grande problema dessa história? É se o reparo não acontecer. Depois da desarmonia, se não houver a reparação, 2 coisas podem acontecer. Uma, você pode se acostumar com a sujeira. O errado começa a se tornar comum. Não tem uma limpeza. E aqui eu não estou falando simplesmente na limpeza material. Lavar a louça, limpar o banheiro, arrumar a cama. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um reparo, de um pedido de perdão, de passei do limite, de acabei entrando numa área cuja qual eu não deveria entrar, e isso deixou resíduos em você. Filhos deixando resíduo nos pais, pais deixando resíduo nos filhos, cônjuge deixando resíduo no outro, noras deixando resíduo em sogras, sogras em noras. Esse convívio começa a deixar resíduos. Por quê? Porque eles são normais, comuns. Porém, se eu não trago a reparação, e todo dia traz consigo o seu mal, o que acontece? O resíduo de ontem, ele acaba se tornando ou somando com o de hoje. E já, você já chegou numa casa que você vê uma sujeira que não é de ontem? Uma poeira que já é de meses. Tu já observou isso? Você chegou e diz, olha, aquilo ali está há muito tempo. E aí começa a virar uma crosta. E aí você já começa a conversar com as pessoas e ver que aquilo que deveria ter sido reparado não foi, agora está virando um rancor, uma mágoa, uma postura de vingança. Então é importante nós tratarmos isso com sabedoria. A minha pergunta é: por que você não quer se tornar uma pessoa melhor? Você já vai entender.
Por quê? Guarde essa pergunta aí. Fala assim: por que eu não quero me tornar uma pessoa melhor? Já eu vou falar, só para causar curiosidade. Bom, então se você vai viver, aprenda uma coisa: não tem relacionamento sem desavença, sem briga. Então não se preocupe se você discute com o seu marido. Aliás, louvado seja Deus. Porque enquanto pessoas discutem, significa que elas têm opinião, que elas sabem o que querem e vão lutar por isso. Então, se tem uma coisa saudável, é minha mulher falar: eu quero ir, eu falo: eu não estou afim. E agora? Agora não vão decidir. Como é que não vão decidir? Simples. Eu já perdi quantas partidas? Para o seu casamento dar certo, você precisa de duas coisas: só beleza e paciência. Se tiver tudo bem, beleza. Se não tiver, paciência. Essas duas já são suficientes. Então, entenda bem aqui: discutir é saudável. Não estou falando de ofensa. Eu estou falando de falar de um quer e agora não quero comer isso, não estou afim de comer. Nossa, mas nós não estamos brigando, nós estamos discutindo. Discussão, nós estamos aqui achando um denominador comum. Por que você não quer comer? Porque eu não estou afim de comer. Eu já comi 3 vezes. Eu já falei isso aqui. Lá em casa, nós temos 3 pessoas morando. Então tem quantas vontades? E tem quantas pessoas importantes na minha casa? 3. Quem é que paga a conta? 1. Mas as 3 são importantes, sim ou não? Então cada um tem que dar a sua opinião, tem que fazer valer a sua presença, tem que se sentir participante. Pronto. Eu gosto disso. Às vezes eu falo para o meu filho: filho, vamos jantar? Vai comer o quê, pai? Eu estou afim de comer sei lá, uma massa. Ih, pá, massa, não estou afim não. Então não. Tá não? Não. Beleza. Deus te abençoe. Estou indo comer, valeu? E que fica, não quer comer, não come. Dane-se. Ué, às vezes tem que ser assim. Agora eu vou comer o que ele quer todas as vezes, porque ele não quer comer o que eu quero? Aí sai fora. Entende? Então você tem que fazer valer. Às vezes eu falo: quer comer o quê, meu filho? Não quero comer isso não, pai, eu queria comer isso. Aí eu falei: sabe uma coisa? Eu vou comer com você. Aí vi que quer comer aquele hambúrguer artesanal. Na idade que eu estou, só em olhar dá azia. Eu preciso comer não, se eu passar perto, sentir o cheiro, dá refluxo, porque velho é assim, vira criança de novo, dá refluxo. Certo? Então é importante, você precisa entender que é importante a discussão. Pare de achar que você não pode discutir. Você tem que ter volume de voz, não pode usar determinadas palavras. Agora, você discordar, louvado seja Deus pela discordância. Porque quando você concorda com o outro 100%, é só uma questão de tempo até você deixar de existir. Alguém fala assim para você: quer comer o quê? Você fala: vê aí. Aí depois ela pergunta: quer comer o quê? Você que sabe. Quer comer o quê? Qualquer coisa. Depois de algum tempo, ninguém te pergunta mais. Fala: vão. Aonde? Não interessa. Eu que sei. Cala essa boca. Tu nunca quis nada, agora vai querer? Então não pode. É um grande desafio. Então discutir. Agora a minha pergunta é: você não tem problema na sua casa se você discute. Você tem problema na sua casa se você discute sempre pelo mesmo motivo. Aí é problema. Mas discutir? Não, você tem que ter uma discussãozinha. Não vou, não faço. Já fiz ontem, agora faz você. Porque senão, cara, só é uma questão de tempo, até você deixar de existir. Ninguém te pergunta mais nada. E eu sei que é desafio para nós homens. Às vezes você fala assim com a sua mulher assim:
eu vou ali. Ela fala, vai aonde? Eu vou lá embaixo, na geladeira, buscar um Coca-Cola. Quer? Ela fala, não. Aí tu vai lá, pega a Coca-Cola na sua quantidade. Você vai na sua quantidade, na sua quantidade, na sua quantidade. Tu não nem bebe no caminho, que é para aproveitar mais quando chegar de frente para a televisão. Quando tu tá chegando, ela já faz assim, ó. Aí tu senta. Ó, uma criminosa rindo. E sabe o que ela fala? Me dá um pouquinho. Pergunta, fala para ela. Eu não te perguntei? Nossa, me negando um pouquinho, não estou negando nada. Eu traria um copo para você? Você está rindo de quem? De tu. Então é saudável discutir, gente. Então, pare de achar que tem algum problema em discordância. Não tem problema nenhum. Discordar é perfeitamente saudável. É indício de que há nessa família, nesse ambiente, pessoas que pensam, cabeças pensantes. Agora, quando o mesmo assunto, todas as vezes que vem à tona, ele traz briga, ele traz discussão, aí você tem um problema. O problema é que na maioria das vezes não está nem relacionado com o que está acontecendo, mas é outra coisa. Ele sempre vem disfarçado. Se você discute sempre por quem vai fazer algo, o problema não é quem faz, é que alguém está lutando por poder ou por controle, por domínio. A discussão tem mais a ver com isso do que propriamente com o fato em si. Conforme nós vamos amadurecendo e estabelecendo essa visão, vai ficando mais suave viver em família. Por quê? Porque eu estou sempre pronto para lutar por aquilo que eu quero. Vou vencer sempre? Não vou. Uma história que eu já contei aqui, essa questão de conflitos de interesse. Meu filho falando, né, eu vou lá nele e falo, filho, quer comer? Quer comer o quê? O tal do hambúrguer. Aí eu vou na minha mulher, filho, vamos sair para comer? Ela fala, comer o quê? Eu falei, eu deixei o Felipe escolher, que é hambúrguer artesanal. Aí ela fala, mas isso, Cláudio? Eu falei, eu deixei ele, querido. Vamos lá no hambúrguerzinho, entendeu? Nós oramos antes de comer e levam um antiácido, efervescente. Nós pede, ora, come e toma. E ora de novo para dormir. Mas vou lá, como um hambúrguer, surge tudo, nós, aquele troço, aí vem uma batata frita, tem que tomar uma Coca-Cola, aqueles troços, tudo que mata velho. Mas o menino fica tão feliz de nos ver na hamburgueria. E os outros meninos que o pai também não vai, também ficam olhando para nós. O que quis, velho? Estou fazendo aqui comendo hambúrguer. E a minha vontade é falar, sabe por que nós estamos aqui? Porque nós estamos vivos. Se tivesse morrido novo, não tinha ficado velho. Não quer ficar velho, então morra novo. Miserável. É só uma questão de visão. Eu gosto de pessoa que tem a visão ampla. Esse dia perguntaram a aquele cantor sertanejo, o Leonardo, qual o tipo de mulher que ele gostava. Sabe o que ele respondeu? Viva. Falei, nossa, que visão ampliada. Cara, sensacional. Às vezes eu vou na minha mulher, querida. Por quê? Porque ela é importante. Vamos jantar, querida? Vamos, Cláudio.
quer jantar onde? Ela falou, eu quero uma comida japonesa. Falei, comida japonesa? Caraca, comida japonesa, caraca, japonesa. Aí vou olhar no meu filho. Aí, filho, vamos jantar com sua mãe aí. Comeu o quê, pai? Comida japonesa. Aí ele fala, comida japonesa. Eu falei, comida japonesa, mano. Nós fomos comer um hambúrguer. Lembra? Agora vamos imitar a baleia. Comer peixe cru. Vamos embora. Vamos lá para o restaurante, dá 2 palitos, que eu não pego aquele de jeito nenhum. Por final, perdi a fome. E ela fica tão feliz que nós vamos. Eu não quero não, mas eu vou. Às vezes sou eu, falo, hoje nós vamos comer um churrascão. Essa hora da noite eu falei que dane-se, que eu comi a peste do hambúrguer, a praga do peixe, e agora vamos comer a carne. É ou não é? E vamos embora. Por quê? Porque isso é saudável. Entenda isso. Então não tem nada de errado na sua família. Provavelmente você casou com o homem certo. Aliás, não tem como acertar. Tem mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Como é que você acha certa? Casei com a pessoa certa. Mentira. Ninguém casa com a pessoa certa. Você faz a errada ficar certo, com boa vontade e adaptação. Fala sério, esse homem era o ideal para a senhora? Olha para ele agora. Via, senhora? Se esse era seu sonho. Isso é Jason, o pesadelo, é ou não é verdade? Você olha para essa mulher e diz, era essa seu ideal? Mas o que deu para arrumar? Então, ao longo da caminhada, nós vamos amadurecendo, sim ou não? E fazendo valer a pena. É isso. Então a minha pergunta agora sim, porque eu me fiz essa pergunta, por que você não quer se tornar uma pessoa melhor, Cláudio? E aí 2 respostas me veio, não sei se é a sua, mas eu queria, pergunta para você agora, por quê? Pergunta aí, está com medo, né? Fala assim, por que eu não quero me tornar uma pessoa melhor? 2 respostas me veio. Primeiro, porque as pessoas não merecem. Para que eu vou melhorar? Palhaçada. E segundo, porque elas podem se aproveitar dessa melhora. Quer melhorar nada. Estou ruim assim, tá bom demais. Eu vou falar um pouco hoje das pessoas ruins. Vim falar mal de você. Você pode ser mais gentil? Provavelmente sim. Você pode ser mais prestativa? Provavelmente sim. Você pode ser mais educado? Provavelmente sim. Mais responsável? Mais forte? Mais presente e participativa? Mais consciente de suas obrigações? É lógico que todo mundo pode, sim ou não? Mas por que não faz? Porque as pessoas têm medo de que com essa melhora, que você acaba achando que as outras pessoas não merecem, e pior, você tem medo de que se as pessoas se aproveitem de sua melhora. E muitas pessoas, por isso, acabam não melhorando. Então deixa eu te dar algumas dicas e já falar de funções. Seja mais gentil, porém firme. Gentil. Você é uma pessoa que utiliza de gentileza, mas você não vende a ideia de que é otário, de que qualquer um pode fazer o que quiser com você.
Então você tem que ser gentil, sim ou não? Mas firme. Assim não. Esse dia eu tive um problema com minha mulher. Ela estava nervosa, sabe, o dia mal dela estava bem mais mal do que o meu. A bicha estava... Se o demônio chegasse lá em casa, ela entrava nele. Ela estava o cão aquele dia, o cão. Depois eu soube que tudo estava dando errado para ela, coitado. É que na hora nós não sabemos por que a pessoa está assim. Na hora que ele chegou e falou um negócio comigo, falei, ih, rapaz, eu sou gentil, tranquilo, pacato, fujo dos conflitos. Mas eu aprendi uma coisa que é grosseira, mas vocês nunca mais vão esquecer. Quem baixa demais mostra o cofrinho. Que ditado sábio, meu Deus do céu. Opa, você não pode ser bobo. Eu fui, falei com ela, ô querida, você não podia ter falado isso não. Eu sou assim mesmo e falo com todo mundo. Eu falei, mas é exatamente isso. Eu não sou todo mundo. Eu sou seu marido, macho, pastor. E se a senhora falhar isso de novo, corre o risco de ficar sem o macho, o marido e o pastor. Não falei nesse tom, não. Falei num tom mesmo de macho, certo? Gentil, mas firme. Então a senhora tem que passar a ser gentil com esse homem, mas ele não pode abusar da senhora. Você tem que ser gentil com seu filho, mas ele não pode abusar de você. Porque tem gente que não quer ser gentil porque acha que se você for gentil, as pessoas vão abusar. Elas só vão abusar de você se você deixar. Voltou uma vez no lugar, aviso, isso aqui, ó, atravessou, vai ser interceptado. Libera um caça, explode você. Você tem que ser prestativo, porque tem gente que é imprestável. Meu Deus do céu. Mas, porém, você tem que saber dizer não. Não dá para ser prestativo sempre. Tem dia que você não vai poder fazer, é ou não é verdade? Ou tem dia que você vai poder fazer, mas não está afim. Por quê? Porque não estou afim, acabou. Você não tem direito de um dia não estar afim? Então quer dizer que você só vai agradar se fizer sempre? Aí, sabe qual é o problema? Tem gente que não sabe dizer não, porque esse é o mal do mundo, você quer ver? Olha como é que tudo começou. A Eva chegou lá, aquela maluca, conversou com a cobra, olha como é que o troço vai. Uma mulher que conversa com cobra, nem sei como é que foi isso, não quero fazer fofoca, mas, porque se eu estou passando perto de uma árvore e uma cobra fala Cláudio, quando ela falar come, eu não estou escutando mais. Eu já atravessei lá, estou lá na praia. Esse pessoal que ri atrasado é maneiro. Aí a cobra falou o que com ela? Por que você não come? O que ela tinha que falar? Não. Ela falou não? Ela falou sim, comeu. Pior, não morreu. Aí quem é que chega? O Adão. Imagina ele olhando. A maçãzinha mordida. E a Eva viva. Estou falando para você que os homens morrem e a mulher fica viva. Era para ele ter falado o quê? Também não. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Você precisa melhorar e ser mais prestativo? Sim. Mas se você não souber estabelecer limites, é só uma questão de tempo
até você achar que essa postura não é adequada, porque as pessoas não merecem a sua prestatividade. E elas merecem sim, elas não merecem, foi a dose excessiva que você deu para elas. Então o problema não é o que nós vamos fazer, é o medo que nós temos de fazermos nas pessoas com a melhora que tivemos. Você precisa ser educado? Precisa. Por isso que eu digo sempre, principalmente casal, vai discutir, discuta na rua, na igreja, na frente dos outros. Para com essa ideia louca de roupa suja se lava em casa. Isso é a maior palhaçada que tem. Discussão nós discute na frente dos outros. Por quê? Porque na frente dos outros nós fica tão educado. Sozinho você fala alto, grita. Às vezes até xinga. Tem gente que xinga. Perde noção, manda o outro ir para não sei onde. Isso. Mas na frente dos outros, se a sua mulher fala algo com você que você não entendeu na frente do pastor, sabe como é que você fala? O que você está querendo dizer? Repete aí. Se tiver só vocês dois, o que é que você disse? Então eu aprendi uma coisa: se o assunto é sério, eu discuto na frente dos outros. Porque aí, nossa, eu fico calmo. Ela está meio educada. Você está rindo? Mas é sério, são sistemas que nós, certo? Podemos aplicar. Você pode se tornar alguém mais responsável? Lógico que pode. Porém, você tem que exigir responsabilidade das pessoas que convivem contigo. Senão você não vai querer ser. Você precisa ser forte? Precisa, mas tem que ter sensibilidade. Olha só, minha mulher é forte em áreas que eu sou fraco. E eu sou fraco em áreas que ela é. Eu já falei isso aqui outras vezes. Porque a vida é assim. Ela pega gente diferente e bota junto, para potencializar a capacidade de resolução. Então tem áreas que minha mulher é muito melhor do que eu. Eu nem discuto. Às vezes se tiver alguém perto, vai achar até que eu sou frouxo. Porque quando eu sei que a área é dela, eu saio de circulação. É ela que resolve. Não, você não resolve. Essa área não é minha. É dela, ela é muito melhor do que eu. Nossa, mas como ela pode? Ela é muito melhor do que eu vivo com ela há 32 anos. Eu sei que ela é muito melhor do que eu. Entendeu? Nessa área. Ah, mas eu não deixo minha mulher resolver. Mas essa aí é minha, não é sua. Ah, para os infernos, miserável, não é verdade? Querendo que eu tire a autoridade da minha mulher numa área que ela é boa? Se minha mulher é boa naquela área, não tem medo dela, é ela que desempenha. Nós somos uma equipe. Tem área que eu sou melhor que ela. Então é ela que recolhe a sua insignificância. Porque aí eu cheguei na parada. E ela tem que saber que naquela área ela não é boa. Tem algo de errado nisso? Você tem filho, filho é diferente. Meu filho mais velho sempre foi brigão. Se eu quisesse que ele fizesse alguma coisa, eu tinha que chamá-lo e falar assim: filho, deixa. Não, pode deixar. O que foi, pai? Não, eu ia pedir você para fazer um negócio ali, mas não, pode deixar. O que é, pai? Não, é um negócio ali que eu tinha que fazer, mas eu acho que você não consegue não. Consigo, pai, consigo. Você acha que você consegue mesmo? Consigo, pai, estou falando, o que é? Aí eu falo, ele vai lá e faz tudinho. Eu já sabia que ele fazia. Eu tinha que provocar ele assim. Meu mais novo, diferente. Se eu falar para meu filho mais novo assim: filho, deixa. Ele fala: beleza, pai. Porque eu não posso motivar meu filho mais novo desse jeito, não funciona. Ele é diferente. Então eu tenho que falar: filho, chega aí. Pô, cara, tem um negócio ali. Ou eu até pedi seu irmão. Mas seu irmão você vai fazer não. Agora, tu é o cara. Ele fala: é, pai? Eu falo: é, só você. Se não pedir a ele, tá? Aquilo lá é a sua cara. Vai lá e resolve para mim. Só você resolve. E ele estufa o peito e pensa que é só ele mesmo. E vai lá e faz. E os dois, ó, filho na mesma mulher. Você está rindo?
Você pode ser mais presente, mais participativo ou participativa, ok? Porém, quem convive com você precisa saber que você consegue se ausentar e sobreviver. Então para com essa palhaçada de dizer assim, eu sou casado com ela. Não sei viver sem ela, palhaço. Não sabe viver o quê, rapaz? Tem que saber viver sem os outros? Porque a hora que meu filho casar, um ninho vazio, então faz outro. Bolsa Família, enfia aí, criança, vai embora, poxa. Essa história não, rapaz. Você vive com essa pessoa porque você quer, amém? Isso, mas você vive sem ela, para com essa palhaçada. Então a pessoa tem que saber, rapaz, para viver comigo tem um protocolo e é assim que funciona. Isso se torna algo saudável. Esteja presente, participativo, porque também tem homem que está dentro de casa, mas não está presente, é offline. Já viu? Aliás, ele não é homem, ele é dublê. Ele até parece homem, parece. Tem nome de homem, tem uma série de coisa de homem, mas só não é. É dublê de marido, dublê de rico, tem dublê de tudo. Você está rindo? Mas o assunto é sério. Então vamos falar aqui rapidinho de algumas funções. Eu acho que eu já estou passando da hora. Que hora acaba aí? Não, fala sério. Não, então rapidinho, só vou falar da função, tá bom? Tem macho aí? Macho. Eu peguei desprevenido os companheiros. Tem macho aí? É isso aí, macho. O que é um macho? O macho é um cara que tem o órgão sexual do macho, porque Deus fez macho e fêmea. É só isso, não tem mais nada, está lá na Bíblia. Macho e fêmea, carrinho e garagem. Carrinho com carrinho, bate, é ou não é verdade? Que fique claro. Está lá na Bíblia. Nossa, pastor, o senhor é isso? Sou nada, eu estou lendo a Bíblia. E ele fez macho e fêmea os criou e diz frutificar e multiplicar. Então macho, ele tem duas coisas. Ele tem o órgão de macho e gosta de fêmea. Então se você tem órgão de macho e gosta de fêmea, você é macho, maluco. Louvado seja Deus pelos machos. Você tem que pegar seu garotinho e falar, você é macho igual papai. Podia ser melhor, mas é meu filho. Macho. Tá certo? Qual é a função de um macho? É a mesma da fêmea. Proteger, prover e procriar. Sede fecundo, crescer e multiplicar. Então tem fêmea. A senhora é fêmea, a senhora tem órgão de fêmea e gosta de macho. Tem órgão de fêmea e gosta de fêmea, não é macho, pode até ser dublê. Parece com macho, fala como macho, mas não é macho. Dublê. Isso vai dar uma confusão, sabe? Meu Deus do céu. Sangue de Jesus, o que eu vim fazer aqui? Sabia, quando eu vi aquele casamento acontecer, eu falei, hoje é confusão na certa, não é? Mas é importante você entender como uma fêmea. Sua função é proteger, é prover, é procriar. Nessa definição do Gênesis, onde os dois são criados simultaneamente, e Deus os criou à sua imagem e semelhança, e macho e fêmea os criou, e disse, sede fecundo, crescei e multipliquei. Então é importante entendermos isso. Isso é um princípio de sustentabilidade da humanidade. Por que Deus criou assim? Porque se não for assim, a humanidade vai se extinguir.
Então é por isso, é só por isso. Não tem nenhuma ofensa, depreciação, não é nada disso não. Mas nós precisamos entender que o sistema foi criado para que ele se sustentasse, sustentabilidade. Por isso é macho e fêmea. Mas a próxima função é a função da mudança de mundo, onde você vira cônjuge. E agora eu quero falar na função do marido. Levanta a mão só os maridos. Isso aí, vou ler para vocês Efésios 5:25, só texto. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28, assim devem os maridos amar suas próprias, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Olha que coisa linda, que a maioria dos homens acha besteira. Principalmente nós que estamos mais velhos, se amar, palhaçada. Esses homens que têm mais de 35 anos, se a mulher dele falar eu te amo, sabe o que ele fala? Obrigado. Uns homens grossos, insensível. Mas é importante nós entendermos que se você casou, se você não quer casar, se você não quer casar, não casa, não é obrigado não, é opcional, tá bom? Não é bom que o homem esteja só, mas se não quiser casar, não casa. Agora, se for para casar, tem que amar a mulher. Mas ela é meio doidinha, a igreja também é. Ela é problemática, a igreja, por isso a Bíblia diz: ama sua mulher como Cristo amou a igreja. Então tem que amar, cuidar, honrar e oferecer prazer, maluco. Entendeu? Você tem que dar prazer para essa dona. Você tem que honrar essa mulher. Tem que honrar. A mulher é sua. Respeitar essa mulher. Amá-la. É difícil, sim ou não? Claro que é. Para alguns é muito difícil. E principalmente tem uns caras que parece que ele pensa que casou com a irmã do Highlander. Ela vai ficar do mesmo jeito para sempre. Pastor, minha mulher engordou. Nossa, você tem espelho para você ver? Você caiu os seus cabelos. Você está com barriga, sua mulher nem faz mais amor. Agora ela faz pilates. Vai perturbar outro, rapaz. Oxi. Quer depreciar? Não, tem que amar. Sim ou não? Sim ou não? Tem que amar, rapaz. Amar a mulher, amar, cuidar dela, honrar. Oh, meu Deus do céu. Tem mulher aí? É isso aí, Efésios 5:22. Toma. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. A mulher quase morre. Então morra, nojenta. Não é verdade? Isso. Eu vou falar. Bati nos companheiros, não vou bater em você. Pastor, por que as mulheres não querem se sujeitar? Porque o cara não ama. O cara que ama, mulher amada, você não está entendendo, mano. Uma mulher que o cara, olha, o camarada ama, cuida, respeita, honra e dá prazer. Se ele falar para ela, senta e rola. É uma parceria, você está entendendo? Cada um faz a sua parte. O problema é que as pessoas não estão a fim de mudar. É lógico que uma mulher não está a fim de se submeter. E aí eu pergunto a você uma propaganda dos antigos. Tostines. É fresquinho porque vende mais? Ou vende mais porque é sempre fresquinho? Quando é que seu casamento vai ficar bom? Onde sua mulher se submete, você ama e cuida e respeita e vive esse ambiente onde os conflitos fazem parte do dia a dia e traz apenas a desarmonia que já
sofrerá, né, uma recuperação com a reparação. Então, gente, nós não estamos no lugar errado, nem casado com a pessoa errada, não. Nós estamos fazendo a coisa errada ao lado da pessoa certa. Então, tem que ter prazer, tem que ter comunhão, tem que ter intimidade, tem que ter cumplicidade. O casal tem que ter isso, amando, honrando, respeitando, dando prazer, beijando na boca. A última vez eu falei isso, volta a beijar seu marido, sua esposa, entendeu? Pega ela assim, ó, você bota ela na sua frente, perna direita enfia assim no meio das pernas dela, encaixa a presa, e beija, maluco, beija, mas beija mesmo nessa palhaçada. Não, isso é som de passarinho novo. Eu estou falando é beijo. Beijo, enfiar a língua na boca dela, na boca dele, passar a mão, jogar ela para trás. Isso, bota uma música romântica. Porque isso traz intimidade. Você sabia que as prostitutas profissionais, elas não beijam? Está lá, em Cantar de Salomão, Cântico dos Cânticos, beija-me com seus beijos, pensa. Então beija sua mulher, rapaz. Tem coisa em você que não vai funcionar mais, mas beijo funciona até você morrer. Beija, tem intimidade, comunhão, proximidade. É seu papel como cônjuge. Aí ficar querendo beijar a mulher dos outros, aí é mole. Esse dia um cara falou comigo, esse pastor, ele tem quase 70 anos, sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu estou com quase 70. Mas se tivesse uma mulher diferente, todo dia eu pegava. Falei, vá para o inferno, ô miserável. Quero ver você pegar a mesma. Eu estou 32 anos, vou fazer 33, pegando a mesma mulher. Meu filho já falou comigo, pai, eu vou dar uma carteirinha de tarado para o senhor. Vocês gostam da brincadeira, né? Pais. Função dos pais. Educar, estabelecer limites, participar e ser exemplo. Efésios 6:4. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do... E esse aqui é fantástico. Esse aqui a nossa geração viveu. Talvez a gente não está passando adiante. Provérbios 22:15. A estultícia ou loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Olha, o texto está dizendo que toda criança nasce doida. A loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção tira a loucura da criança. Olha que beleza. Nossos pais sabiam disso muito bem. Quem aqui apanhou? Isso. Traumatizou vocês? Não. Eu lembro disso, lembro. As mães, como é que eram os pais. A mãe ia sair com a gente e falava assim, menino, nós vamos lá na casa de Dona Cotinha. Você não vai comer nada, você não vai pedir nada. Você quer ir? Nós ia na casa de Dona Cotinha. Chegava lá, o que Dona Cotinha fez? Um bolo. Pensa aquele bolo que o cheiro entrava assim, que as lombrigas quase saíam. Aí Dona Cotinha botava o bolo na janela. E você não sabia. Sabe? Igual aquelas mulheres que botam aqueles decote, que parece filme legendado, que você não... Nós ficávamos olhando pro bolo na janela, o bolo esfriava. Dona Cotinha vinha. Ô menino, quer um pedaço de bolo? Quer não, senhora? Aí Dona Cotinha já conhecia o protocolo. Falava assim com a gente, pode comer, sua mãe deixa. Lembra de sua mãe falando, come, pode comer.
Você falava, não, não gosto de bolo não, dona Godinha. Porque os pais daquela época estabeleciam a filha dos outros. Era respeitada, sim ou não? Os mais velhos eram sim ou não? Tinha isso. Não precisava de colégio para educar nada não, rapaz. Voltava você para casa com um lápis que não era seu dentro da mochila. E revistava tudo. Tinha mãe que parecia policial. Chegava do colégio e corta na parede, abre as pernas. Joga tudo no chão. Fala logo! Onde está escondida a droga? Era gente participativa. Tinha tempo para ir em reunião da escola, revezava. Não dava para ir a mãe, o pai, ia a tia, mas ia alguém. Eu com a agenda toda apertada esse dia, meu neto, 4 anos, a escola disse que ele lançou um livro. Eu falei, menino superdotado. 4 anos, esse menino já escreveu um livro. Sou parente de Albert Einstein, não. Fui lá. Aí já tem uma noite de autógrafo do meu neto. Quando eu cheguei lá, eu descobri que não era meu neto, era todas as crianças. Eu falei, nossa, aqui é uma escola de gênio. Mas você tinha que ver os olhos daquele menino brilhando. Olhei para ele e falei, meu filho, seu primeiro livro. Ele, vou dar um autógrafo para o vovô. A primeira era uma foto que ele desenhou, o pai dele. Falei, onde é que está a inteligência nesse menino, Senhor? Fomos para lá, tiramos foto, eu, a avó, o vô, todo mundo. O pai era o tio. Miguel. Isso, escritor. Fui embora, eu falei, menino, meu Deus do céu. O que a gente não faz por um neto? Sabe o que é um avô? Um avô é um burro que o filho montou, o filho mansou para o neto montar. Então é obrigação dos pais educar, sim ou não? Bater, tem que bater. Estou falando de violência doméstica, não, disciplina. Apanhei pra caramba. Agora criaram lei que não pode bater em criança. Quando eu apanhava, ninguém criou lei. Falei para meu filho, eu vou bater em você. Ele falou, não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Estou promovendo violência não, mas filho precisa, tem que ser corrigido, sim ou não? Isso. Qual é a função de filho? Que filho também tem função. Honrar, obedecer e corresponder ao investimento. Pensa você que você caiu de paraquedas, não. Não quero estudar. Não quer estudar não? Não. Por que não quer estudar? Já sabe tudo? Esse dia uma menina de 12 anos falou comigo, pastor, já sou uma mulher? Eu falei, menina, vai assistir Chiquitita, não me perturba. Eu com tanta coisa séria para resolver. Tem que estudar, tem que obedecer, porque quando dá errado, sabe aonde estoura a bomba? No papai, na mamãe, na vovó. É assim que funciona. Eu viajei, meu filho mais velho era de menor, pegou uma picape que eu tinha, foi dar um rolé, cheio de amigos na caçamba. A polícia pegou. E eu estou viajando. Ninguém me avisou nada, né? Um belo dia chegou a intimação lá do fórum, por comparecer, que tinha humilhante. Não, aqui em casa não tem humilhante, não é que tinha? Fui lá para conversar com o homem da capa preta. Ele olhou para mim, porque meu filho falou que eu tinha autorizado. Cheguei lá. Eu falei, moço, deixa eu explicar uma coisa ao senhor. Eu queria deixar eu falar não, mas eu falei, não, peraí, pô. Aqui está aqui, ó, a passagem aérea, eu não estava no Rio. Está tudo registrado, até foto de onde eu estava pregando.
sabe o que o juiz falou para mim? É seu filho? Eu vi. Ele falou, então se é seu, a responsabilidade é sua. Quer pagar a cesta básica ou serviço social? Falei, nossa, não, para cima. Fui para cá, mas fiquei com a raiva. A primeira coisa que eu fiz, vendia picar. Vai andar a pé, jumento. Não é para estar dirigindo. Mas se é filho, a responsabilidade é nossa. E os filhos têm que aprender a honrar. Deixa eu terminar falando de sogra. Função de sogra. Jesus. Função dos sogros, sabe qual é? É oferecer toda a experiência que adquiriu ao longo da vida para tornar o casamento e a vida dessa nova geração mais fácil. Essa é a função do sogro, não é ficar infernizando. A mulher falou assim comigo, minha sogra é uma cobra. Falei, é cobra mesmo, uma cobra velha. Ela falou, é cobra. Eu falei, é cobra mesmo. Ela falou, o senhor conhece ela? Eu falei, não conheço, mas é cobra. E ela quis rir. Eu falei, mas sabe o que mais me intriga? É que essa cobra tem um filho. E ela falou, tem. O Carlos. Eu falei, é o Carlos. E o Carlos casou. Ela falou, casou. O Carlos é uma cobra. Ela falou, é. Que a mãe dele é uma cobra. É. E a mulher dele? Ela falou, a mulher dele sou eu. Eu falei, e a cobra casa com o quê? Ela falou, com cobra. Então a senhora é o quê? Ela falou, não, eu sou cobra não. Eu falei, se a senhora não é cobra, tem que tirar o Carlos e a mãe dele. Então é importante. É só nós descobrirmos o nosso lugar, gente. E se divertir. Então você que é casado, olha para seu cônjuge e diz assim, nosso casamento é um sucesso. Então pode ter certeza que eu ainda vou sepultar você. É porque até que a morte o separa. Esqueceu? Fica de pé porque eu quero orar. Já está tarde, desculpa o horário. Feche os seus olhos. Segura na mão da sua adversária. Pega aí, você está com ela. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por todas as verdades que foram ditas de uma maneira tão lúdica, tão tranquila, sem expor, sem constranger ninguém, mas com o único propósito de manter as famílias de pé. Nos ensina a agir como homens, como maridos, como pais, como sogro, como avós. Ensina as tuas filhas a viverem como mulheres, como fêmeas, como esposas, como mães, como sogras, como noras, como avós. Toma cada lar representado, Senhor. Toma cada família que precisa de um milagre nesta noite. E que possamos mudar e melhorar, mesmo não vendo imediatamente no outro o merecimento, a meritocracia, mas que a tua bênção esteja sobre os lares. Abençoamos todos os casados e declaramos que eles são casados para sempre. Abençoamos aqueles que estão só e assim decidiram viver e que sejam assim felizes, ó Pai, vivendo uma vida santa na tua presença. Abençoa aqueles que estão só, mas à procura de um relacionamento, que o Senhor possa abençoar e dar maturidade a cada um deles. Abençoa os nossos filhos, os nossos netos, abençoa a nossa casa e a nossa família, e muito obrigado a Deus,
pelo término destes cursos que têm oferecido tantas ferramentas para que pessoas se tornem pessoas melhores. Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe.